Muito bom dia! Nesta quarta-feira, dia 27 de maio, seja muito bem-vindo. E nesse frio que deve estar uns 6 graus hoje. Bom dia, Itamar! Bom dia, bom dia, bom dia! E vamos colocar o nosso pancadão para que a gente acorde e faça as pessoas acordarem, é ou não é? Vamos lá, bom dia! Xim, bom dia! Dani, bom dia! Nayara, bom dia! Nicole, sejam bem-vindas! Todos bem-vindos! Olha lá, Dani! Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia! Bom dia, Luiz Renato! Para tomar o seu café. Fica junto com o irmão e começar a comunhão. Bom dia! Bora pra cima! Vamos acordar. Renato, você gosta, né, Renato? Vamos acordar! Olha isso, gente! Bom dia! E dormiu. Bom dia, Nice! Quem viu, abriu o olho um pouquinho. Só mais 5 minutinhos. Mas você não vai escapar. Você vai ouvir, vamos acordar. Andressa, Everton, bom dia! Vamos acordar. Vamos acordar. Bom dia! Vamos acordar. Bom dia, Marisa! Pretinha, bom dia! Vamos que vamos! Tira o bafo, escova os dentes e fique sorridente. Arranca fora essa remela, vai que ela tá amarela. Passe dia. um perfuminho pra ficar mais cheirosinho. Achou que eu vou parar? Claro que não, vamos acordar. Vamos acordar. Bom dia, Nice, irmã da Rô! Seja bem-vinda, Nice! Vamos acordar. Nice, aqui, ó. Aqui a live é de maluco, Nice, 5 horas da manhã. É melhor você Ó, acordar porque a Líbia adora esse pancadão. tipo, não Bom dia, Paulinha. eu não vou Giovana. parar de cantar. Vamos acordar. Vamos acordar. Bom dia, Bru. Acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. O Everton perguntando se esse vídeo veio no material da escola. Vem, Everton, vou colocar pra vocês. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Cleonice. Bom dia, bom dia. Bom dia, Ju. Gente, que frio! Quase que eu não fiz live hoje. Quase que eu não fiz. De frio. Odeio esse frio, gente. Como é que vocês estão? Tudo belezinha aí? Eu vi que está a Nice hoje, de Minas Gerais, irmã da Rosângela. Nice, seja bem-vinda, viu? A gente aqui não é muito normal, mas a gente é legal, tá? Essa galera aqui, ó, pra estar comigo aqui 5 horas da manhã, ó a Líbia falando, pelo amor de Deus, pra estar aqui 5 horas da manhã, é porque não é normal, mas a gente é uma pessoa legal, tá? Líbia, você que passou mensagem pra mim ontem à noite pedindo pancadão e chegou agora, Líbia, então vai lá, Líbia, só pra você, enquanto a galera tá entrando aí, Líbia. Enquanto a turma tá entrando aí, Líbia, vai lá. Bom dia, Nicole. Bom dia, Nicole. Clay, bom dia. Almeida, seja bem-vinda, Jimenez. Até 10. Vamos lá. Nicole, seja bem-vinda, Nicole. E tá ficando ensolarado. Todos têm que tá de Vamos pé lá, pra bora lá. tomar o seu café. Fica junto com o irmão e começar a comunhão. Bora lá. Acordar. Vamos Chega, já acordaram, né? acordar. Já acordaram, muito bem. Faz um favor pra mim. Clica no coraçãozinho e manda bala nesses aviõezinhos. Que hoje nós precisamos acordar, porque olha o que eu tenho de coisa pra fazer. Cadê Fabi? Fabi acordou? Ou ainda não? Nada de Fabi acordar? Eu vou mandar o pancadão. Ah, Fabi acordou! Olha a Fabi aí. Fabi, Adriano falando que você não acordou. A Líbia falando, Jesus, eu era normal. Líbia, cara, caiu nessa escola aqui, ó, igual o Everton falou. Essa música vem no material da escola, Líbia. Entrou na escola, filha, nunca mais vai ser normal. Dane-se, tá, mano, aqui deve estar 4 graus. Eu detesto frio, vocês não têm noção. Gente, quando eu for rica,
A hora que começar o calor, a hora que começar o frio, ó, pego o avião e vazo daqui. Vou viver só no verão, porque eu detesto esse frio, não suporto. Mas vamos lá, quarta-feira, dia 27 de maio, eu preparei uma aula para vocês hoje aqui. Não é para chorar, tá? Não é para chorar na aula de hoje, mas vai ser uma aula bem top, bem top. Vamos lá, então. Bom, pessoal, primeiramente, não para de clicar nesse bendito coração e nesse avião aí, porque o Instagram fica me mandando mensagem aqui que vai cair aqui, que ele vai me cortar, e às vezes eu tô no meio da minha fala, aí eu tenho que interromper a minha fala por causa desse bendito coração aí, e esse aviãozinho, tá? Bom, primeiro que eu queria dizer pra vocês, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso progresso na vida, né? A gente sabe que a gente tá aqui nesse mundo pra gente se desenvolver enquanto pessoa, né? Fer perdeu o pancadão, no final eu coloco o Fer pra você. A gente sabe que a gente tá aqui enquanto pessoa, o papel nosso aqui enquanto pessoa é nos desenvolver, né? E é inevitável que a gente passe nessa nossa vida coisas boas, inevitável que a gente passe nessa vida coisas ruins, que a gente faça coisas que a gente se arrependa, depois a gente vai lá, tenta se consertar. O que não pode nessa vida é a gente estacionar, é a gente parar por conta dos acontecimentos. A gente sabe que nós somos, né, estamos em desenvolvimento o tempo todo. E aí eu queria hoje contar uma historinha para você. Na verdade, até fazer uma analogia. Preparei uma aula hoje aqui para vocês. Até fazer uma analogia para você olhar a história sobre outra ótica. Eu acho que já deu para vocês perceberem que eu gosto muito de história, né? E gosto muito de história para que a gente olhe para a história sobre outros olhares. Eu acho que isso é uma das características bastante marcantes de um pesquisador. Porque todo mundo conta a história de um lado, né? E o pesquisador, ele vai analisar a história sempre por outras óticas, sobre outros pontos de vista. Porque todo ponto de vista sempre vai depender da vista do ponto, ou seja, de onde você está. E esse onde você está relacionado com os seus valores, com a sua cultura, com os impactos que você tem na tua vida, com as suas experiências, com tudo aquilo que você quer para você. E eu queria hoje falar um pouco sobre traição. Isso mesmo, traição. Mas não sobre traição do ponto de vista que você foi traído. Hoje eu queria falar sobre traição no ponto de vista que você traiu. Érica, mas eu nunca traí ninguém. Então, às vezes a gente acha que a traição é só quando a gente tem um relacionamento firme e a gente se envolve com uma terceira pessoa, daí a gente acha que isso que é traição, ou que a gente roubou dinheiro de alguém, que isso é traição, o que a gente fez. Não, quero que você pense hoje sobre esse olhar de você sendo um traidor. E eu quero falar aqui, colocar algumas considerações para vocês. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de história, então eu pego diversas histórias bíblicas que eu conheço, só para dar suporte aqui na minha fala. Eu não tenho a intenção nenhuma de converter você, de fazer com que você vire um cristão, não é nada disso. Mas são histórias que fazem a gente pensar. Se você pegar a Bíblia, tem muitas histórias lá. O Velho Testamento, né? Tudo que está no Velho Testamento, o Novo Testamento vem e praticamente testa, né? Ele praticamente valida tudo que está no Velho Testamento. Então, o Novo Testamento é texto, o Velho Testamento é texto, o Novo Testamento é texto. O que tiver fora daquilo é pretexto, né? E a gente, para analisar os textos, a gente tem que observar o contexto. E o que é o contexto quando nós tratamos de Novo Testamento e Velho Testamento? O contexto, nesses dois itens que eu quero falar para vocês, é o contexto da nossa vida. Se vocês pegarem a Bíblia, que eu vou achar depois onde ela tá aqui, depois o Adriano pega lá para mim. Se vocês pegarem a Bíblia, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem, pega essa minha Bíblia em inglês que tá por aí, em algum lugar, né? Se vocês olharem entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, existe uma página em branco. Não sei se vocês sabem disso. Não, essa é a chave bíblica. Não sei se vocês sabem disso, mas entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem uma página em branco. Deixa eu ver se eu pego o meu aqui, ó. Queria mostrar uma coisa para vocês que é bem interessante.
Vou pedir para Adriano achar para mim aqui rapidinho, enquanto eu mostro para vocês e eu vou tocando o barco aqui. Acho para mim entre o Velho e o Novo Testamento, página em branco. E eu quero hoje falar um pouco sobre essa história para vocês, sobre a história da traição. Quando a gente fala de traição na Bíblia, né, quando nós falamos em traição, a gente fala sobre, a gente logo, rapidamente, quem vem na nossa cabeça? Quem traiu Jesus? Judas? Todo mundo pensa isso. Por quê? Porque a gente relaciona muito os textos com os contextos que a gente vive. A gente relaciona bastante aqui a história de Judas, né? Um traidor que vendeu Jesus por conta lá das moedinhas dele lá. E aí a gente chicoteia Judas e desce a lei em Judas e só fala que Judas é o traidor. Não sei se vocês sabem disso, mas todas as Bíblias, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, tem uma página em branco. Sabe o que significa isso? Tem uma página em branco, Novo Testamento. Às vezes a gente pensa, né, que é só para separar, né, o Velho e o Novo. Mas há quem diga que essa página em branco da Bíblia é o silêncio de Deus. Que coisa interessante. Esse é o silêncio de Deus. Não sei se você sabia disso, mas pode pegar a sua Bíblia lá. Quem tem Bíblia, pega a tua Bíblia e olha para você ver. Sempre vai ter uma página em branco. E por que eu quero falar sobre esse silêncio de Deus hoje? Porque às vezes a nossa vida, ela não tá caminhando e a gente fala, nossa, né, parece que eu tô com a minha vida estagnada, mas não é. Às vezes Deus, ele está em silêncio porque ele tá te ajudando, ele tá encontrando uma forma de tirar você desse rolo todo aí que você se mete. Mas eu quero falar um pouco sobre essa questão da traição. Vocês acham que Judas traiu Jesus por conta de dinheiro? Pelo menos essa é a história que a gente ouve, né? É a história que é relatada na Bíblia. Mas como eu falei para vocês, eu quero hoje que vocês se coloquem na posição do traidor. E quero que você olhe essa história sobre outras óticas. Quando Judas vai lá e dá um beijo em Jesus para entregar Jesus, a gente fala assim, né? A história que sempre nos é contada é por conta do dinheiro. Mas eu não sei se vocês sabem. Judas, ele tinha a responsabilidade de cuidar das finanças de Jesus. Ele que era o responsável para cuidar de todo o dinheiro que Jesus tinha. Então, também não sei se é de conhecimento de vocês, mas Jesus, quem tomava conta de todos... Quem na verdade ajudava o ministério de Jesus, dava dinheiro para ele, eram as mulheres. As mulheres que caminhavam, tinham muitas mulheres que tinham grandes posses. E essas mulheres caminhavam com Jesus, andavam com Jesus. Jesus ia pregando, elas iam pregando junto com Jesus. E elas mantinham o ministério dele, elas davam dinheiro para manter ele, manter inclusive os apóstolos, a galera que andava com ele. Porque eles precisavam comer, eles precisavam dormir, eles precisavam beber. E elas mantinham. E Judas tinha a responsabilidade de cuidar de todo esse dinheiro aí, de tudo que era dado. Então, quando fala que Judas traiu Jesus por causa de dinheiro, quero que você olhe a história por outra ótica e até repense, será que foi por causa de dinheiro mesmo? Porque se fosse por causa de dinheiro, ele era dono da bolsa de dinheiro. Ele andava com o dinheiro, ele roubava tudo e vazava. Então, a história, ela é contada, às vezes, sobre um único ponto de vista. Quando você olha, por exemplo, para Pedro também traiu Jesus. Ainda 3 vezes. 3 vezes Pedro trai Jesus, né? Quando Jesus está indo lá, na sexta-feira santa, que Jesus está indo a caminho do Calvário, né? Quando ele está subindo lá para ele ser pregado na cruz, negam ele 3 vezes. E qual que é a diferença entre comportamento? Quando a gente fala de comportamento, porque a minha proposta aqui é falar de comportamento para vocês. Não tô aqui, como eu falei para você, não tô aqui evangelizando você, fazendo você virar cristão. Se você virar cristão, glória a Deus. Agora, se você não virar também, para mim tá tudo certo. Só tô pegando aqui a história como um gancho. A diferença entre a história de Jesus e a diferença entre a história de Judas e a história de Pedro tá no desfecho dessa história. Pedro termina bem, porque ele reassume a sua condição. Judas termina super mal, tanto que ele vai lá e faz o quê? E se suicida. O que está envolvido nesse comportamento de ambos, né? Para você que não conhece a história, Pedro nega Cristo 3 vezes, né? Os soldados chegam lá e perguntam para eles, conhece esse cara? Ele fala, não conheço. E na hora que Jesus está subindo na cruz do Calvário, fala na palavra que Jesus para e olha para Pedro. E quando ele olha para Pedro com aquele olhar de misericórdia, dizendo, tudo bem, Pedro, eu entendo você. E diz que Pedro chora assim copiosamente, porque ele é humano.
E aí chegou naquele momento, né, o cara que ficou pregando durante todo o seu ministério a fidelidade para Jesus, ele arrumava pau por causa de Jesus, ele quebrava o pau. Tanto que ele chegava até, tinha hora até que Jesus brigava com ele, falava para ele: eu tenho a minha missão para cumprir aqui, cala a boca aí, fica aí na tua aí, porque você não sabe o que é que você tá falando. Então ele defendia Jesus até o final, mas ele vai lá e faz o quê? E traz Jesus também. Agora eu quero falar da diferença das duas histórias. A diferença entre Judas e Pedro é que os dois tinham algo chamado inteligência emocional. Inteligência emocional, a capacidade de lidar com os seus sentimentos depois que acontece um fato. Quando nós olhamos para Judas percebe que ele errou. O que Judas sente? Com certeza sentiu remorso. Para ele poder ir lá e se suicidar, ele sentiu remorso, ele sentiu aquela profunda dor de quem errou e que acredita que não tem conserto. Então hoje eu quero que você se coloque na posição realmente de Judas e que você olhe para você em situações na tua vida que você não se perdoa. A vida de Pedro continua, tanto que depois ele é até nomeado por Jesus, né, como apóstolo lá, né, ele na verdade, Jesus dá a ele a legalidade de cuidar das suas ovelhas, né, mas olha que interessante, tanto Judas quanto Pedro, os dois caminhavam com Jesus, os dois viram Jesus fazendo milagres, os dois tiveram o melhor líder que podem ter, que é outra coisa que as pessoas descem a lenha, né? Fala que a liderança às vezes estraga uma equipe, mas Judas teve o melhor líder que ele podia ter da história. Ele caminhava com o cara, ele via o que ele fazia, ele viu Jesus ressuscitar morto, ele viu Jesus curar leproso, ele viu Jesus fazer o cego enxergar, ele viu Jesus fazer o paralítico andar. Ele viu Jesus perdoar, ele viu Jesus tudo. Por que é que ele não aprendeu? Porque nem sempre aquilo que nós precisamos aprender é suficiente a gente ver no outro. Às vezes a tratativa tem que estar em nós. E o fim dessa história, eu quero pegar aqui a questão de Judas do suicídio, mas de uma forma figurada, ou seja, que a sua vida parou, que a sua vida não caminha, é porque o que está faltando em você? O auto-perdão. Às vezes a gente não precisa que a outra pessoa perdoe, às vezes a gente precisa nós nos perdoarmos, porque quando você não perdoa, a sua vida para, a sua vida estagna. E a aula de hoje é uma aula de tratativa com você. O que é que você fez lá atrás na tua vida que não está caminhando porque virou e mexeu, isto veio na tua cabeça e você se sente extremamente perturbado por aquilo que você fez naquele momento. Então, as minhas lives aqui das 5h45, ela tem como proposta te ajudar a caminhar, te ajudar a ter vidas mais leves. Não basta que a outra pessoa nos perdoe. Não sei se você sabe disso. Eu posso fazer muito mal para você. O fato de você vir me perdoar, olha como a nossa mente é maluca e nos condena. O fato de você vir me perdoar não é suficiente para eu mesma me perdoar. Por isso que o auto-perdão é uma das estratégias que nós temos para trabalhar dentro da inteligência emocional muito mais difícil. Muito mais difícil. É muito mais fácil a gente ouvir uma pessoa nos perdoar do que nós mesmos nos perdoarmos. Principalmente quando nós somos pessoas retas, justas, honestas, mas nós somos seres humanos. A gente erra também. E dependendo até do erro que nós tivemos ou que nós fizemos, tá considerando aquele contexto que nós estávamos vivendo naquele momento que nós estávamos vivendo. As pessoas só julgam a gente, olham pra gente, olhando para o texto. E a minha proposta aqui nesta live de hoje é fazer você olhar para o contexto e entender que dentro daquele contexto em que você vivia, aquilo foi o melhor que você pôde ter e oferecer para você naquele dia. Às vezes o erro que você cometeu no passado tenha sido um erro muito ruim. Talvez tenha sido um erro irreparável, talvez tenha sido... talvez esse erro que você cometeu aí no teu passado, algo que você fez, esteja ecoando na tua cabeça até a eternidade. Eu acredito que tem gente que está assistindo aqui
que errou algumas coisas, tomou algumas posições, foi no embalo de uma galera, porque é outra coisa também, você vai no embalo da galera e quando você percebe, você se afunda em um monte de erro e você não consegue sair dessa condição que você está. Então a minha proposta hoje aqui é que você se coloque nessa posição de Judas, mas não que você tenha o fim que Judas teve, que você olhe para o contexto que te levou a praticar aquilo. Eu não estou aqui de forma alguma defendendo traição sob nenhuma ótica. Eu não estou aqui defendendo absolutamente nada, dizendo para você que trair é coisa boa. Não é nada disso. A proposta da live não é essa, pelo amor de Deus. E não estou aqui justificando o seu erro. Mas eu estou aqui hoje querendo que você dê uma chance para você, que você dê uma chance para você, que você olhe para você hoje com o sentido de que você também merece perdão, porque o perdão é o que vai fazer você caminhar. O perdão é o que vai tirar você da condição que você tá. E algo agora incrível que eu quero dizer para você. Da mesma forma que Cristo pede durante toda a sua Bíblia, você pode ler o Evangelho inteiro, você pode ler a Bíblia inteira. A Bíblia inteira, Cristo fala do quê? De amor. Ele manda você amar. E eu já expliquei para você que amor não é sentimento. Tá? Amor não é sentimento, a gente confunde amor com paixão. Paixão é sentimento, paixão é química, paixão inclusive é quando a microbiota, que é o intestino, né? A bactéria que tem lá no intestino do outro é diferente da sua, é aí que gera química, é aí que você quer sair com a pessoa, você quer ficar com a pessoa. Isso é o que nós chamamos de paixão. Eu tô falando de amor. Amor é escolha. Escolha, você escolhe amar as pessoas. E da mesma forma que você escolhe amar as pessoas, você também escolhe perdoar as pessoas. E o fato é muito mais fácil eu perdoar a outra pessoa, tá? Isso a gente estuda isso, quando nós vamos estudar inteligência emocional, que a gente estuda com bastante profundidade o perdão. É mais fácil nós perdoarmos alguém do que nós nos perdoarmos. Então, diferente do que eu venho falando para vocês nas lives aí, há meses, sei lá, nem sei quanto tempo faz que eu tô fazendo essa live, 5 horas da manhã. Diferente de eu falar assim pra você, que eu tenho falado há dias, faça a sua lista do nome das pessoas que você tem que perdoar. Lista, não, a live de hoje é pra você, com você e para com você. A live de hoje é você pegar uma folhinha de papel, marcar todos os erros que você cometeu na sua vida. Não importa se vai dar 3 folhas, 4 folhas, 10 folhas, 20 folhas ou se só tiver um erro, não me importa. Não importa. O que importa é você ir olhando para tudo aquilo que você fez na sua vida, que hoje está parando você. Como eu te falei, tem pessoas aqui nessa live que têm erros irreparáveis. Irreparáveis. Erros assim que fez coisas que não deveria fazer. Tem pessoas, né? Não tô aqui defendendo absolutamente nada, mas eu preciso falar. Tem pessoas que muitas vezes abortou crianças e não se perdoa por isso. A vida não caminha por isso. Se reconsidere, faça um conserto. Talvez foi a melhor coisa que você tinha para fazer naquele momento. Veja bem, eu não tô defendendo, pelo amor de Deus. Eu tô só falando que você precisa se perdoar. É o perdão, porque você merece crescer. Todos nós erramos e nós achamos às vezes que o erro do outro é menor que o erro nosso. A gente acha que o fato de uma pessoa ter traído o marido dela, sei lá, a mulher dela, a gente acha que esse erro é pior que o nosso de quando a gente fica olhando foto e vídeos indecentes na internet. A gente acha que esse errinho nosso é pequenininho, perto daquele que foi lá e causou aquilo. Não! Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Para Deus tem pecado. E eu não tô aqui para falar do pecado e nem da condenação. Eu tô aqui para falar da graça de Cristo para com você. Você tem algo para fazer nesse mundo. E se você não se auto-perdoar das coisas, a sua vida não vai caminhar, você vai ficar estagnado do jeito que você tá. Então, eu queria hoje muito que você olhasse para o teu olhar, olhasse para a sua história hoje, não como uma história também de vitimismo, não como uma história de raiva, mas que você olhe para a sua história de forma totalmente
totalmente racional, porque é na nossa racionalidade que nós conseguimos resolver problemas na nossa vida, olhando, sabe, entendendo o que aconteceu comigo naquele contexto que me fez tomar este tipo de atitude, este tipo de decisão. Às vezes é o melhor que a pessoa tem naquela decisão para ser tomada. É igual a gente fala violência doméstica. As pessoas acham que violência doméstica é o marido que chega em casa batendo em todo mundo, né? Tanto que a gente associa isso. Não, o fato dele dar aquela resposta torta, o fato dele ofender a mulher todo dia, tudo isso é violência doméstica. Mas pra nós, a gente só consegue ver a extremidade das coisas, que é o caso da traição. A gente só vê lá na extremidade das coisas. Então eu quero muito na live de hoje, sabe? Muito dizer pra você o seguinte na live de hoje. Eu quero que você reflita a respeito do seu erro hoje. Quero que você olhe pro seu erro hoje. E quero que você mesmo faça essa autocorreção com você. O que Jesus faria se ele olhasse pro teu erro? Jesus estava lá a caminho na praia quando ele encontra Maria Madalena sendo apedrejada, uma prostituta que a Bíblia nem cita muito bem se é Maria Madalena mesmo, e também nem cita muito bem se Maria Madalena era prostituta, né? É Madalena porque é de Magdala, da cidade de Magdala. Mas enfim, a história conta que tinha lá uma prostituta, uma mulher adúltera, e todo mundo queria apedrejar a mulher, e aí as pessoas questionam Jesus, encurralam Jesus, inclusive os apóstolos dizem pra ele: e aí, o que você vai fazer agora? O que você vai falar? Porque ela tá errada. Você vai falar o quê? E ele lá escrevendo na praia de boa, ele fala: atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado. Aí a Bíblia fala que foram deixando as pedras do mais velho ao mais novo. Por quê? Porque o mais velho tem mais pecado que o mais novo, já viveu mais. Quem vive mais tem mais pecado, geralmente. E aí até os apóstolos saíram. Fica Jesus e ela só na praia, o resto vaza. Então eu quero hoje que você tenha um encontro com Jesus. Eu quero hoje que Jesus olhe para você. Eu quero hoje que você sente agora, a hora que acabar a nossa live, que você sentar para tomar o teu café, eu quero que você tenha uma conversa com Jesus. Você, muitas vezes, nem precisa explicar para ele, porque o fato dele olhar para você, quando ele olhou para Pedro, no caminho do Calvário, que Pedro negou ele olha para Pedro com aquele olhar e diz para Pedro: eu entendo você. Então eu quero que você saiba hoje que Jesus, ele tá olhando para você hoje, que ele te entende. Ele entende o motivo do porquê você fez aquilo, ele entende você. Jesus, ele não te julga. Então, se a sua vida estava parada por conta deste erro que você cometeu e que este erro te atormenta 24 horas, além do mais, às vezes você mora com uma pessoa que é uma bênção, que a cada 2 dias a pessoa lembra você desse erro. A cada 2 dias a pessoa taca na tua cara o teu erro. E vou falar mais. Às vezes essas pessoas que a cada 2 dias taca na tua cara o teu erro é a tua família. Porque a tua família não tem erro, né? Às vezes a gente mora aí com umas bênçãos na vida da gente que são assim, o exemplo do exemplo. Só que sentam em cima do rabo deles para falar do teu erro. Do teu erro. Então que hoje, que você sente na tua mesa do café, que você faça a sua mesa do café do merecimento, porque você merece, você é filho de Deus. E eu quero te falar mais uma coisa. A Bíblia fala que ele te conhece desde antes da fundação do mundo. O que para você é futuro, para Deus já foi. Tudo que você fez, vai fazer ou deixou de fazer, Jesus já sabia. Já foi validado por ele, inclusive. Aliás, ele permite. A palavra fala que o inimigo toca em você porque ele permite. Sabe por quê? Porque ele tem mais fé em você do que você nele. Por isso que ele permite com que algumas coisas aconteçam na nossa vida, porque faz parte do nosso desenvolvimento. O desfecho da história de Judas e Pedro é que Pedro para escutar o que Jesus tinha para falar. Pedro para escutar o perdão de Jesus. E Judas não faz isso. Ele não para ouvir o que Jesus está falando para ele. Então ele vai lá e se mata. Pedro não, ele se auto-perdoa. Ele entende ali, ele entende. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte: perdoar, gente, não é esquecer. Perdoar não é concordar com o erro. Perdoar não é fazer de conta. Jesus, você pode ter certeza que ele não vai fazer de conta que as coisas não aconteceram. Perdoar é dar uma nova chance.
Então, nessa live de hoje, do dia 27 de maio, que é curta, que eu sempre falo pra vocês que eu quero fazer live curta, mas nunca consigo fazer em 15 minutos. Nessa live de hoje, eu quero falar pra você isso, que hoje, dia 27 de maio, você tá recebendo uma grande nova chance na tua vida. Chega! Eu criei um grupo lá no meu WhatsApp ontem, onde eu falei do ponto final. Então, quem conseguiu entrar no WhatsApp até ontem a gente fechamos o WhatsApp, que hoje eu vou começar um trabalho com aquelas pessoas que estão no grupo, que é o ponto final, sabe? É o colocar o ponto final. Então, hoje eu não vou conseguir colocar mais gente lá, porque eu já até preparei o material para poder disponibilizar para o grupo agora de manhã. Então, hoje é o momento do ponto final. Talvez seja o seu momento do ponto final, de sentar lá na tua mesa do merecimento, fazer o teu café, coloque até um prato se você quiser para Jesus sentar com você. Se você mora sozinho, independente, bote lá e você tenha um particular com Deus hoje. Mas você conte para ele, abra seu coração e fale, olha, eu fiz isso aquela vez por causa disso. Eu estava vivendo isso. Eu estava convivendo com uma pessoa que não prestava atenção em mim, que me odiava, que me maltratava, que às vezes vinha se disfarçado do meu marido, da minha esposa. E o que eu tinha para oferecer naquele dia era isso que eu tinha para oferecer e foi por isso que eu fiz. Eu tenho absoluta certeza que Jesus ele só está esperando você falar para ele e tirar de dentro de você esse peso que está dentro de você. Você tem a oportunidade hoje, daqui a pouquinho o sol já deve estar nascendo, deve estar escuro ainda por conta do inverno. E todas as vezes que o sol nasce, é Jesus confirmando a aliança dele, dizendo para você, meu filho, vem aqui que tem um dia inteirinho para você viver, vamos parar com isso, você já carregou esse peso demais na tua vida, e quando as pessoas vierem te acusar por conta desse erro que você fez, você tem a autoridade e a autonomia para dizer que você já se consertou com Deus, que você fez mesmo, mas que você já se arrependeu e que isto já não mora mais dentro de você. Eu senti ontem de falar isso pra vocês, essa história aqui, pra vocês terem ideia, eu tava preparando essa aula, depois que eu terminei minha aula da faculdade, que era mais de meia-noite, eu tava aqui naquele frio horroroso, e eu falei assim, porque eu sempre falo pra Deus, né, eu falo, ai Deus, o que o senhor quer que eu fale na live de amanhã? Vamos levar uma palavra para que as pessoas comecem o dia delas bem. Então, hoje eu quero isso. Porque, gente, de verdade, não adianta você ser uma pessoa de alta performance, não adianta você ter mestrado, doutorado, pós, 5 faculdades, não adianta você trabalhar na multinacional, não adianta você ter o cargo de gestão, não adianta você morar no condomínio, ter a sua Ferrari, não adianta nada disso. Você ser empresário, não adianta. Se você não se perdoar, você não tem paz. E a live de hoje é sobre paz. Eu quero que você tenha paz. Na Bíblia, a gente encontra muito as pessoas, né? Jesus falando, né? E as pessoas orando, dizendo assim para Jesus, Jesus, unge a minha cabeça com óleo. Vocês sabem o que isso significa? As ovelhas, por conta das moscas, as moscas ficam rodando muito a cabeça das ovelhas. E as ovelhas, elas ficam terentadas com aquilo, e o que ela faz? E às vezes a mosca entra no nariz da ovelha, e a ovelha fica batendo a sua cabeça na pedra, porque ela está atormentada. Às vezes as moscas entram dentro do ouvido da ovelha, e ela bate com a cabeça na pedra, que às vezes ela chega a morrer, porque ela não tem paz por conta daquela mosca. Então o que o pastor das ovelhas faz? Ele vai lá e unge a cabecinha da ovelha com óleo. Quando ele unge a cabeça dela com azeite, as moscas não chegam e a ovelha tem paz. A live de hoje é uma live que está ungindo a tua cabeça com azeite, porque você precisa ter paz. Então, que você sinta hoje, da parte de Deus, que você sinta hoje. Deus, imagine Deus hoje, Jesus, ele está hoje com um cálice cheio de azeite para ungir a tua cabeça. Ele só está esperando você falar para ele. O que é que tem aí dentro de você? O que tem dentro de você que precisa ser tirado? Quais são as moscas que estão rodando a tua cabeça? Essas moscas são os nossos pensamentos. É isso que representa na Bíblia. As moscas da ovelha são os nossos pensamentos perturbadores. Quais são os pensamentos perturbadores que você está tendo ultimamente? Pensamentos de que vai perder a empresa, que vai perder o emprego, pensamentos de que por conta de coisas que você fez e isso atormenta a tua cabeça. Tem gente que foi demitido porque tinha que ser demitido. E aí o gestor, ele não tinha o que falar para você. Então ele cria uma situação. Ele fala, olha, eu tô demitindo você por causa disso. E você sai de lá carregando isso como uma verdade e você fica se automutilando, porque é isso que a falta de perdão causa na gente. A gente se automutila o tempo
inteiro, o tempo inteiro. Clica no coração e no avião aí que tá me falando que vai cair a live. O tempo inteiro a gente se automutila. Então que você veja hoje, Jesus está esperando você nesse exato momento, com azeite, falando para você, filho, vem aqui um pouquinho, senta aqui, deixa eu passar o azeite na tua cabeça para espantar todas essas moscas que estão aí. Tá te dando uma nova chance, como ele faz todo dia. Todo dia o fato de você acordar, todo santo dia, o fato de você acordar todo dia, o fato de você levantar da cama todo dia, é Jesus falando pra você, vem aqui que eu vou te dar uma nova chance. Só que você tá aí, ó, cheio de mosca na tua cabeça, atormentando, e você não faz o que você tem que fazer, porque você passa 90% do seu dia pensando nessas coisas. Então que Deus te guarde hoje, que Deus te abençoe, que Ele te ilumine, que hoje seja a live do seu auto-perdão. Chega lá e fala, Jesus, não tô aguentando mais. Deixa eu ter um particular com o senhor. Olha, eu fiz isso, eu sei que tá errado. Eu fiz isso aqui, tá errado também. Não devia de ter feito isso. Eu fiz isso só. Você não precisa nem ficar se justificando pra ele. Mas ele só tá esperando você falar pra ele as coisas erradas que você fez. E que você quer hoje, a partir de hoje, tirar isso do seu coração. Peço pra ele que ele te unja nessa manhã. A gente não precisa de terceiros, viu, gente? Pra fazer oração pela gente. Nada disso. É o seu particular com ele. Tenha você esse particular. A sua oração com ele vale mais do que a oração de um terceiro por você. Por quê? Porque a sua oração com ele, ela sai da tua alma. É só você que está sentindo aí o que aconteceu com você. Eu aqui posso falar, mas eu não estou sentindo. Eu não sei o que é que você sente, quais são as dores que você sente. Eu não sei quais são os motivos de você estar vivendo. Às vezes você mente para as pessoas que você é uma pessoa feliz. Tem gente aqui na live que mente para as pessoas que é feliz. Tem o carro do ano, vai lá e compra o carro mais caro que tem. Mas mente. Porque quando ela deita lá no travesseiro dela, só ela sabe, ela sabe que não é feliz. Ela sabe que ela poderia trocar o carro em troca daquele erro que ela fez. Ela daria o carro dela por conta daquele erro que ela fez para redimir aquele erro. Mas não dá pra gente mudar o passado. Mas a gente pode, a partir de hoje, dia 27 de maio de 2020, mudar o nosso futuro. Tem pessoas que erraram há 50 anos atrás e não viveram mais. Passaram 50 anos em virtude daquele erro que cometeu no passado. Pelo amor de Deus, você está aqui para cumprir a missão que Deus tem para você. E essa sua missão só será cumprida se você tiver paz. Se você tiver paz. Como que a gente resolve os problemas da nossa vida? Tendo paz. Como é que eu sei se eu estou no lugar certo? Eu costumo dizer assim, se tem paz, tem Deus. Se não tem Deus, gente, cai fora. Cai fora, é facinho de resolver. Olha para a situação que você está vivendo hoje. Se tem paz, tem Deus. Se não tem Deus, cai fora. Recado dado para você na live dessa manhã. Eu quero que Deus te guarde, que Ele te abençoe. E eu quero que você se sinta encorajado de sentar na frente de Deus hoje e dizer para Ele o que é que precisa sair de dentro de você hoje para que a sua vida possa caminhar e você possa, então, progredir na tua vida. Se perdoe. Se perdoe que você vai ver o peso que você vai tirar de dentro de você. O peso que você tira de dentro de você quando você se perdoa é maior do que o peso quando você perdoa alguém. Porque tratar com a gente mesmo tem que ter coragem. E isto é inteligência emocional. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Que nesta quarta-feira Deus possa curvar o seu rosto para você. Que Ele possa de verdade te trazer a paz. Que Ele possa te encorajar. Minha oração hoje para você é essa, que Ele te encoraje a tirar de dentro de você tudo o que precisa, essa lata de lixo que está dentro de você, mas uma lata de lixo que foi formada por causa de você. Não é lata de lixo dos outros, não. É por causa de você, por conta dos seus erros, por conta de atitudes erradas, de escolhas erradas. E era o melhor que você tinha para fazer naquele momento, era isso que você fez. Que Ele hoje possa te abençoar, que Ele possa te guardar. Então, gente, vai lá, faça a sua mesa do merecimento, coloque a sua mesa do café. Se você quiser até montar uma cena, coloque um copo, um prato, uma xícara, como se Jesus estivesse lá. Porque a neurociência fala que quando você acredita, ele se torna neurologicamente real. Neurologicamente real, você está sentado aqui, ó, do lado de uma pessoa, conversando com essa pessoa. Então, que hoje ele se torne neurologicamente real para você e você possa falar para ele
Tira de dentro dele isso que está te incomodando e bota um ponto final hoje e sua vida vai ser nova daqui para frente. Como se você tivesse recebido simplesmente uma folha em branco. Ele tivesse dado para você e falado, ó, tá aqui uma folha e uma caneta, pode começar a escrever a sua nova história. É isso que acontece com a gente todo dia de manhã. Só que para a gente poder passar limpo essa história, a gente necessita tirar de dentro da gente a lata de lixo. É impossível a gente colocar coisas novas na lata de lixo. A palavra fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele mora aí dentro de você. Quando você vai receber uma visita na tua casa, você não limpa a casa? Geralmente a gente limpa toda a casa. Não recebe uma visita com a casa toda bagunçada. Ele quer fazer morada aí dentro, mas se aí tiver um pântano, se aí não tiver um lixão, um aterro, ele não vai entrar para fazer morada. Então começa hoje, abre essa porta, tira tudo esse lixo e deixa ele entrar. Vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês, até o final dessa tarde. Faça esse teste. Se você nunca fez isso, faça esse teste. Tá bom? Que ele te guarde, te abençoe e te proteja. 12h37, hoje eu vou fazer uma live com o Dr. Arthur Fernandes. Eu vou falar hoje sobre o que acontece os mitos e as verdades sobre anticoncepcional e trombose. Então é uma live para te levar qualidade de vida. A proposta aqui do meu canal é levar para você qualidade de vida, tanto da parte emocional quanto dessa parte física. Como a gente tem uma galera de mulherada aí que acompanha a gente, então o Dr. Arthur, que é um grande ginecologista, ele vem hoje para falar para você se é verdade mesmo que é anticoncepcional da trombose. Então eu quero te ver na live do 12h37 hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele te ilumine, que você pegue a sua folhinha de papel agora de manhã na sua mesa do café, escreva todas as coisas que você precisa se auto-perdoar e que você olhe para Ele sem culpa. Ele não vai te julgar. Eu quero que você traga na tua mente a expressão de Jesus olhando para você. Eu quero que você traga essa expressão dos olhos de Jesus olhando para você. Para que você tenha uma experiência incrível hoje. Incrível. Quero dizer isso para você. Você vai ter uma experiência incrível hoje. Porque você merece ter essa experiência incrível. Depois eu vou colocar algumas coisas lá nos meus stories. Aí depois vocês visitam o meu story. Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Tá? E vamos para cima. Vamos pra cima que hoje é quarta-feira e nós temos muita coisa pra fazer e eu não vou pôr o batidão agora, eu vou colocar uma outra música mais agitada aqui pra vocês não esquecerem que hoje é quarta-feira e nós temos que simplesmente estar feliz. O meu desejo é que eu possa te beijar, certo? Pra cima, gente, vamos pra cima. Vamos pra cima. Bater meta hoje. Bater meta. Bora lá. Sem batidão, gratíssima. Partiu que nós temos muita coisa pra fazer. Muita coisa. Partiu! Querendo seu prazer, eu não consigo um minuto sem te ver. Tua presença alegra meu coração. E é pra você que eu canto. Tchau, 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 tchau. Me tirar da solidão, meu amor, me tirar da solidão. Vem para o outro, vem dançar no pelotão.